Olá, caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, dentro daquele conteúdo, né, Direito Penal 2, Teoria da Pena, Espécies de Pena, hoje nós vamos ver cominação das penas. Quando se trata de pena privativa de liberdade, não existe muito segredo. Nós temos que as penas privativas de liberdade são cominadas junto ao tipo penal incriminador. Já quando se fala das penas restritivas de direitos, para não repetir, né, o mesmo conteúdo já da cada tipo incriminador, o legislador se valeu de uma melhor técnica, que é estabelecer essas regras em um capítulo à parte. Já quando se trata de pena de multa, a fixação da pena de multa está prevista a partir do artigo 49 do Código Penal. Só recordando que a pena de multa não é uma pena restritiva de direitos, mas ela pode ser, sim, aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Gostaria que os senhores tomassem um cuidado, né, em relação ao artigo 54 do Código Penal, porque ele fala que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando a pena não exceder a 1 ano, certo? Quando a pena privativa de liberdade não exceder 1 ano. Mas este parâmetro não está correto, esse parâmetro está equivocado. Porque hoje se observa o parâmetro do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, que permite a substituição da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos por uma pena restritiva de direitos. Então, tomem cuidado, né, com esta observação. Então, caríssimos, primeiro vamos repetir: o juiz aplica a pena privativa de liberdade para, verificando posteriormente a presença dos pressupostos de ordem objetiva e subjetiva, né, poder substituir essa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Em regra, a pena restritiva de direitos tem a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, mas, caríssimos, nós temos que observar que, quando se tratar de pena de prestação de serviço à comunidade e pena de limitação de final de semana, quem faz a substituição da pena privativa de liberdade por uma dessas duas penas restritivas de direitos é o juiz da sentença, mas cumpre ao juiz da execução ajustar essa pena às condições pessoais do condenado, às características do estabelecimento, da entidade do programa comunitário estatal. Eu peço que os senhores se reportem ao artigo 46, parágrafo 3º do Código Penal e artigos 147 a 155 da LEP para verificar como tal se procede. Mas vamos lá. Nós falamos da existência de pressupostos para a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou por uma pena de multa. Então, esses pressupostos de ordem objetiva e subjetiva estão presentes no artigo 44 do Código Penal. O primeiro pressuposto diz respeito à quantidade da pena quando o crime for doloso, ou seja, a pena não pode exceder a 4 anos, mas cuidado, toda regra tem exceção. Quando se trata de prestação de serviço à comunidade ou limitação, ou prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, só poderá ser substituída a pena privativa de liberdade por esta PRD quando a pena privativa de liberdade imposta for superior a 6 meses, certo? Mas vamos recordar. Quando a pena for igual ou inferior a 1 ano, permite-se a substituição por uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa, certo?
Agora, outra peculiaridade diz respeito ao crime culposo, porque aqui permite-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, independentemente da quantidade de pena imposta. Então, caríssimos, isso pode ocorrer com homicídio culposo, pode ocorrer com as lesões corporais culposas, por exemplo. Outro pressuposto aqui de ordem objetiva, que é relacionado à natureza da infração penal, ou seja, essa infração penal, para permitir a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ela não pode ter sido cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Temos lá que analisar rapidamente a questão de concurso de crimes, que vai ser o nosso próximo conteúdo das próximas aulas, melhor dizendo, certo? Então, caríssimos, quando se trata de concurso de crimes, nós estamos falando lá dos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, concurso material, concurso formal e crime continuado. Então, não importa a natureza do concurso de crimes, se a pena a eles combinados não exceder a 4 anos, exceto lá quando se tratar de crime culposo, é possível, então, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Por quê? Porque não ultrapassou, né, o lapso temporal, né, que é um pressuposto de ordem objetiva, que a pena não pode exceder 4 anos. Já em relação ao concurso material do artigo 69, o parágrafo 2º desse artigo diz o seguinte: quando forem aplicadas várias penas restritivas de direitos, o condenado ele vai cumprir simultaneamente aquelas que forem compatíveis entre si. As que não forem compatíveis serão cumpridas de forma sucessiva, certo? Também em relação ao concurso material, o parágrafo 1º do artigo 69 determina o seguinte: quando for aplicada pena privativa de liberdade sem concessão de sursi, né, para um destes crimes, será incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Por quê? Porque se não for aplicado o sursi, né, que é a suspensão condicional da pena, significa que o indivíduo está preso. E, a princípio, ele não poderá cumprir a pena restritiva de direitos que lhe foi imposta, certo? Mas temos pressupostos de ordem objetiva. Primeiro, o réu não pode ser reincidente em crime doloso, certo? Ou seja, a reincidência em crime culposo, né, permite a substituição. Há uma necessidade de que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, motivos e circunstâncias do crime indicarem que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito seja suficiente. Outra observação de extrema importância. Nós falamos que, agora há pouco, que o crime não pode ser praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas, por força da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, permite-se, por via transação penal e imposição consensual da pena não privativa de liberdade, a imposição de pena restritiva de direitos, mesmo que o crime seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa em situações específicas. Por exemplo, crime de lesões corporais leves, crime de constrangimento ilegal, crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, certo? Mesmo que eles impliquem em uso de violência ou ameaça à pessoa, é possível a substituição por pena restritiva de direitos, pois são infrações de menor potencialidade ofensiva, certo? Então, caríssimos, temos também, já que estamos falando de leis especiais aqui, vamos falar de Lei Maria da Penha,
né, e a sua correlação com a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito. Então, a Lei Maria da Penha, senhores, a Lei 11.340 de 2006, ela trata de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar, eu já ouvi falar muito no passado, que a Lei Maria da Penha vedou a possibilidade de aplicação, né, das penas restritivas de direitos, bem como vedou a possibilidade de imposição de pena de multa. Gente, não é bem assim. O que a Lei Maria da Penha fez foi dificultar a aplicação dessas penas substitutivas à pena privativa de liberdade, certo? Vamos dar uma olhada na redação do artigo 17 da Lei Maria da Penha. Ó, a lei seca na mão. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique em pagamento isolado da pena de multa. Gente, pelo amor de Deus, não existe pena de cesta básica, certo? Não existe pena de cesta básica. Pode dar uma olhada de novo, né? No rol das penas restritivas de direito, vocês não vão encontrar pena de cesta básica, por favor. Bem, mas continuando, queridos, nós temos que falar também, já que a questão é combinação de penas, da condenação por crime hediondo, lá da Lei 8.072 de 1990. A princípio, na sua redação original, a lei impunha o cumprimento da pena por crime hediondo em regime integralmente fechado. Mas tivemos uma modificação com a Lei 11.464 de 2007, que determinou que o cumprimento da pena será feita inicialmente em regime fechado, certo? Então, tirou aquela obrigatoriedade da pena ser cumprida integralmente em regime fechado. Mas, caríssimos, nós temos que tanto o STJ quanto o STF já pacificaram que não há necessidade de que o regime inicial seja fechado quando se tratar de cumprimento de pena, né, de crime, pela prática de crimes hediondos e equiparados a hediondos. Né? Como crime equiparado a hediondo, nós temos, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, por força, né, do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que traz o tráfico privilegiado, certo? Que ocorre quando o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas ou organizações criminosas, ele pode ser beneficiado por essa causa de diminuição de pena, e a pena privativa de liberdade, nessa hipótese, pode não ultrapassar o patamar de 4 anos. Então, possibilita-se assim a substituição, inclusive, da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou ainda, se não for o caso, né, o cumprimento de pena em um regime inicial que não um regime fechado. Temos que acrescentar também que, já dentro da Lei de Drogas, o próprio STF determinou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Drogas, que vedava a conversão das penas, né, previstas na Lei de Droga em penas restritivas de direitos, não só especificamente lá nos crimes do artigo 33, caput, né, parágrafo 1º, 34 a 37. Então, senhores, parte final do artigo 44 foi considerada como inconstitucional. Vamos voltar àquela questão da reincidência, né, e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Nós já vimos que o reincidente em crime doloso, a não ser que tenha passado o período depurador, não tem direito, certo, à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
Nós temos também, em uma outra hipótese de reincidência, que o reincidente específico não pode ter a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, conforme determina o artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Então, resumindo tudo isso daí, senhores, reincidente em crime doloso pode ter a pena substituída, pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos? Não. Tem exceção? Tem. Quando houver decorrido período depurador, ou seja, quando houver transcorrido 5 anos após a extinção da punibilidade pela prática do crime anterior. Reincidente específico, não pode ter substituído a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Reincidente, ou seja, por exemplo, praticou um crime culposo, depois um doloso, ele pode, desde que ele cumpra todos aqueles pressupostos, requisitos legais e o juiz entenda que a substituição é recomendável, certo? Então vamos passar agora para uma outra espécie de pena prevista no Código Penal, que é a pena de multa, prevista ali a partir do artigo 49 do Código Penal. Então vamos lá. Para o cálculo da pena de multa, o legislador optou pelo critério do dia-multa, ou também chamado de sistema de dia-multa. E o valor dessa multa é destinado ao fundo penitenciário. Bem, no artigo 49, eu deixei ali a redação dentro, né, do nosso material para os senhores verificarem, né, do 49, do artigo 60, do parágrafo 1º, e já vamos aqui cair no cálculo da pena de multa, que é feita em 3 etapas. Primeiro, encontrar o número de dias multa. Segundo, encontrar o valor de cada dia multa. E terceira e última etapa, multiplicar o número de dias multa pelo valor de cada um desses dias multa. Então, vamos lá. Para encontrar o número de dias multa, o juiz vai observar um limite de 10 e um máximo de 360 dias multa, conforme determina o artigo 49 do Código Penal. Em relação ao cálculo dessa quantidade de dias, entre 10 e 360 dias multa, o juiz leva em consideração, principalmente, a culpabilidade do agente, certo? E para isso, ponderando as circunstâncias judiciais do artigo 59, certo? Já em relação ao valor de cada dia multa, o juiz, ou seja, né, para calcular esse valor de dia multa, levando em consideração aquele parâmetro de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o valor deste salário, podendo ser aumentado até o triplo, o juiz leva em consideração a situação econômica do réu. Então, bem, falamos que o valor é fixado, o valor de cada dia multa é fixado dentro do limite de 1/30 até 5 vezes salário mínimo. Falamos também que o juiz pode triplicar este valor, aumentar esse valor até o triplo, se o juiz considerar que, diante da situação econômica do réu, aquele valor inicialmente encontrado é ineficaz, embora aplicado no máximo. Aí a gente tem que pensar na correção monetária. Bem, o STJ, né, determinou que o termo inicial da correção monetária deve ser feito a partir da data do fato. Será que a pena de multa pode ser extinta porque o valor fixado for irrisório? Não. Mesmo que o valor da pena de multa seja irrisório, a multa não pode ser extinta, por quê? Porque ela é inderrogável. Mais outro ponto em relação à pena de multa é a possibilidade de
uma vez não paga a pena de multa, ela ser convertida em pena privativa de liberdade, como, por exemplo, uma pena de detenção. Senhores, não existe essa possibilidade. A pena de multa é uma pena de valor, ou seja, ela está sujeita à execução de acordo com as normas inerentes à fazenda pública, certo? Mas não pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Gostaria que ficasse bem claro isso para os senhores. Recentemente, caríssimos, né, nós tivemos, né, a modificação do artigo 51 do Código Penal, certo? Então, nós temos que, em relação ao seu descumprimento e execução, primeiro, não existe mais a possibilidade de conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. Segundo, a atribuição para execução da pena de multa é do juiz da execução penal, face, né, a nova redação do artigo 51 trazido pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Então vamos ver a redação, como ficou, né, essa nova redação? Acompanhe aí comigo, Código Penal na mão, artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da fazenda pública, a dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, caríssimos, outro ponto, né, a ser observado. Pena de multa, ela tem caráter penal. Então, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros. Temos ali um prazo prescricional de 5 anos, de acordo com o artigo 174 do Código Penal, que eu deixei transcrito aí para os senhores, assim como também estão transcritas as causas suspensivas da prescrição do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Certo? Deixo a leitura para os senhores. Então, queridos, superveniência de doença mental, senhores, aí acarreta a suspensão da execução da pena de multa, certo? Tranquilo? Mas nesse caso a prescrição continua correndo, tá? Porque, de acordo com já mencionados 151 e 174 do Código Tributário Nacional, não existe, no caso, nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Tranquilo? Aí, polêmica. A polêmica diz respeito à multa substitutiva ou vicariante do artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal, que fala o seguinte, que existe a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, né? Essa pena privativa de liberdade ela não pode ser superior a 6 meses, então ela pode ser substituída por multa, mesmo que, desde que estejam presentes aqueles pressupostos, aqueles requisitos do artigo 44 do Código Penal. Bem, o Luiz Flávio Gomes, tá? Ele diz, né, dissenso doutrinário, ele diz que esse dispositivo está revogado, porque essa situação já está abarcada pelo artigo 44, parágrafo 2º, certo? Do Código Penal, já que hoje, né, existe a possibilidade de substituição da pena de multa quando a pena privativa de liberdade for, né, igual ou inferior a 4 anos e desde que se tenha ali a observância dos demais requisitos presentes no artigo 44. Bem, agora, o Kleber Masson diz que, certo, em regra, as penas restritivas de direito substituem as penas privativas de liberdade quando essas penas privativas de liberdade combinadas não forem superiores a 4 anos e o crime for doloso, tá? Aí ele fala o seguinte, como o parágrafo 2º do artigo 60 se aplica, não, se refere apenas aos incisos 2 e 3 do artigo 44, então não se aplica o limite temporal de 4 anos aos crimes dolosos, tá? Então a multa substitutiva da pena privativa de liberdade aqui, ela vai ter
né, ela vai ter uma natureza jurídica diversa da pena de multa combinada pelo preceito secundário do tipo penal. Então, neste caso, né, neste caso específico, o Kleber Masson, ele determina, né, da vigência, determina não, ele fala, né, que existe ainda a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por essa multa vicariante, desde que a condenação não exceda 6 meses e ela pode ser aplicada independentemente do emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Basta que o réu não seja reincidente em crime doloso e todas aquelas circunstâncias judiciais lá do caput do artigo 59 sejam favoráveis ao agente. Por quê? Porque elas são indicativas de que, né, é suficiente a substituição, tá, da pena privativa de liberdade não superior a 6 meses por uma pena restritiva de direitos. Bem, chegamos aqui quase no finalzinho do nosso material, da análise da aula de hoje, e vamos falar sobre cumulação de penas de multa. Senhores, pode ser que o tipo penal, como por exemplo só ia acontecer com a maioria dos tipos penais incriminadores, né, lá na parte do tangente aos crimes contra o patrimônio, então lá o tipo penal incriminador combina pena privativa de liberdade e pena de multa, certo? E, em virtude da pena aplicada, pode ser que a pena privativa de liberdade possa ser substituída por uma pena de multa. Isso é possível, porque aí a gente vai ficar com uma pena de multa, em virtude da substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, e mais a pena de multa, em virtude de ela já estar combinada junto ao tipo penal incriminador. É possível essa acumulação? Né? Vamos ver. Por exemplo, o crime de furto, tá? Ele é punido com reclusão de 1 a 4 anos e nós podemos substituir a pena privativa de liberdade pela pena de multa. Mas não esqueçam que o crime de furto já prevê pena de multa, ó, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, se a gente substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, então a gente vai ficar com uma pena de multa e mais uma pena de multa. Gente, neste caso, essas duas penas, elas podem ser cumuladas, tá? Cumuladas, desde que seja a situação de crimes previstas no Código Penal. Se esses crimes estiverem previstos em lei especial, por força da súmula 171 do STJ, essa acumulação não vai ser possível, certo? Então, percebam que o legislador adotou um critério diferente quando se tratar de crimes previstos no Código Penal e crimes previstos em legislação especial. Vamos ver a redação da súmula 171 do STJ. Combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária é defesa, ou seja, é proibido a substituição da prisão por multa. Então, caríssimos, estes eram os nossos apontamentos sobre essa partezinha final das espécies de pena. Então, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou à disposição. Fica aqui. Um grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima!